No vídeo de hoje vamos ver este pastor aqui, muito conhecido nas redes sociais por gravar conteúdos em detrimento da fé católica, reconhecendo essa questão latente das conversões de jovens protestantes ao catolicismo. Então é uma reação que vamos fazer aqui no vídeo de hoje, muito interessante, que você possa já interagir com esse vídeo. Vamos aqui analisar o que esse pastor fala. E eu já queria, na verdade, iniciar o nosso vídeo com um questionamento. E esse questionamento ele é muito importante. Por que jovens protestantes estão indo ao catolicismo, estudando a fé católica? Conforme já tratamos muitas vezes aqui no nosso canal, vários jovens se convertendo, ao catolicismo, vindos do protestantismo, sobretudo. Então nós vamos analisar toda essa questão aqui no vídeo de hoje. Ajude o nosso canal, incentive e vamos lá, vamos ao vídeo de hoje. Vamos aqui entender o que este pastor fala. Muitos jovens que estão deixando a igreja evangélica, não só para ir para o mundo, mas tem alguns que estão indo, e eu estou ouvindo cada vez mais sobre isso, já falei sobre isso, indo para a igreja católica ou a igreja ortodoxa. E há pessoas dizendo por que isso, por que está acontecendo isso, e há razões reais por isso estar acontecendo. Uma delas é que a igreja evangélica perdeu o rumo e virou uma casa de show. Pesado isso aqui, né? Virou uma casa de show, segundo a ótica do próprio protestante. Então ele dá a opinião dele sincera e ele vai começar a colocar aqui os motivos pelos quais ele entende que jovens estão deixando o protestantismo. E eu quero ir acrescentando informações a tudo que ele trouxer aqui. Tá? Quero então tecer um primeiro comentário antes de continuarmos. É um vídeo de 2 minutos dele, ainda faltam 2 minutos para a gente analisar aqui. E a gente vai com calma aqui no vídeo de hoje para que ele se torne bastante formativo. Lutero, ele recebeu instruções, ele recebeu conselhos de amigos católicos. Gente, não se esqueçam, Lutero era católico, era um padre católico. Então o protestantismo oriunda-se de uma revolta, de uma desobediência. Sabemos que a desobediência, ao contrário da virtude que mantém os crentes em Deus, os católicos, os cristãos mergulhados em Deus. Não crie aí preconceito com a palavra crente. Crente é aquele que crê, né? Então os católicos são os verdadeiros crentes. Então veja, Lutero, ele recebe instruções, ele recebe conselhos. Sobretudo eu quero mostrar para vocês aqui que Erasmo de Roterdã, depois de tentar muitas vezes convencer Lutero de seu erro, ele vai escrever o seguinte: sempre temi que essa doutrina acabasse em sedição. Nada é mais contrário ao evangelho do que a rebelião. Aqui é Erasmo respondendo aquilo que foi resposta de Lutero aos conselhos que ele deu. Ele não quis ouvir os conselhos de Lutero. Erasmo de Roterdã, eu já trouxe aqui essa citação, ele disse para Lutero: olha, se você implementa essa loucura que você chama de 95 teses, o cristianismo, parte dele vai se transformar num amontoado de seitas. E é num círculo de seitas que acontece isso aí que o pastor trouxe. Casas de show, igrejas protestantes que parecem mais casas de show. Isso por um tempo talvez convenceu, atraiu, iludiu ou seduziu alguns jovens. No entanto, agora, muitos jovens, por causa do seu intelecto, pela busca da verdade, estão se aproximando da Igreja Católica. E todo esse sentimentalismo que muitas vezes nós vamos ver nessas igrejas que parecem casas de show. E aqui eu quero deixar bem claro, não é um ataque ao protestantismo, até porque isso começa a existir também no meio católico, tá? E devemos tomar cuidado, sobretudo nas novas comunidades e aí também meios ligados à renovação carismática. Mas vamos ver aqui a continuação da fala do pastor. Um lugar enorme, um lugar com telão, um lugar com cantores, cantam com emoção, né? A unção, dá para ver que ele fala ali entre aspas, né? Tudo ensaiadinho, e as pessoas ficam lá
ouvindo. Aí o pastor, todo assim, descolado, jeans rasgado, camiseta, uma camisa qualquer. Aqui eu quero falar sobre esse sentimentalismo, né? Que muitas vezes nós vamos ver nessa nova vertente, nesse novo modelo que oriunda-se de melodias em tom maior, com fundos, é o que nós chamamos de pads, shimmer, aquele som assim, que num primeiro momento traz a sensação do celeste, do céu, mas na verdade leva ao sentimentalismo, letras cada vez mais vazias, simplórias, onde se fica repetindo um refrão, e lembrando que nós, católicos, não temos problema nenhum com repetições, mas geralmente quando isso é associado e adicionado à música, começa a ficar sentimental demais. Então devemos tomar esse cuidado. Então eu trago aqui um texto bíblico para a gente falar sobre uma questão bem interessante. Para os judeus, né, para a cultura de Jesus, não é o coração o lugar do sentimento, é o rim, né? Porque se o rim adoece no seu corpo, todo o corpo perece. O judeu tem essa visão interessante. Eles até imaginam que o pensamento, que a reflexão, que o sentimento está no rim e não no coração. E essa palavra que eu trago aqui agora nos mostra uma preocupação que nós devemos ter com o sentimentalismo, né? Quero trazer essa palavra para você. Vós sois, porém, Senhor dos Exércitos, justo juiz, que sondais os rins e os corações. Então o Senhor dos Exércitos é que sonda o nosso coração, mas nós temos deixado o nosso coração acessível apenas a emocionalismo. Esse encontro, esse culto, esta reunião foi maravilhosa. Por quê? Porque eu me arrepiei, porque eu chorei, porque eu me emocionei. E nenhuma dessas características que eu trago aqui, que estão presentes também numa experiência concreta com Deus, mas nenhuma delas, isoladamente, podem ser consideradas como um critério para validar uma experiência com Deus. Entende isso? Então isso que o pastor traz é muito interessante, o sentimentalismo. Né? Essas igrejas que querem mexer com a emoção. Né? E aqui também ele já tocou no tema dos profetas falsificados, que nós temos visto esse contra-testemunho de muitos que têm apregoado a prosperidade, né? Vamos ver se ele fala mais um pouco aqui. Nem parece pastor, falando coisas que não são bíblicas e dando uma de você é importante, você é alguém, não você é ninguém, não deixe ninguém te criticar, vai em frente que você vai chegar no seu destino. Deus está contigo, mas ignora todo mundo, não deixe ninguém falar mal de você. Não é. E, embora ele seja protestante, ele traz uma reflexão que serve também para o meio católico, né? Sobretudo, volto a dizer, e olha que eu sou carismático, né? As pessoas perguntam, o senhor é ligado à renovação carismática? Hoje eu não sou membro direto, mas sou muito grato a esse movimento reconhecido na igreja. Mas nós devemos prestar atenção para não corrermos o risco de cairmos no mesmo equívoco que o pastor ali aponta para a igreja dele, né? E nós devemos fazer a reflexão. A reflexão primeira é porque os jovens protestantes estão vindo, então ele está dando os motivos, mas também tirar uma mensagem boa para que nós tomemos cuidado para que isso não aconteça no nosso meio também. Porque a Bíblia fala de falsos profetas, né? Pois virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo os seus próprios desejos, como que, sentindo coceira nos ouvidos, desviarão os ouvidos da verdade e se voltarão para as fábulas, 2 Timóteo 4, versículos de 3 a 4. Então aqui nós temos a explicação aí, sobretudo ao pastor, para que ele então identifique agora com clareza, na palavra de Deus, o que está acontecendo no meio protestante. E diga-se de passagem, já estou fazendo um alerta que tenho visto pequenos movimentos já na Igreja Católica em alguns eventos, e aqui nós temos a obrigação de falar, tomemos cuidado. Vamos ver o que mais o pastor traz aqui. Uma mensagem bíblica, e não é um contexto de igreja. Me desculpe, não é. Mas igreja não é um show. Você diz, você não entende, o estilo é outro e tal. Mas estilo importa. Claro que importa. Porque o prédio fala da fé e da doutrina da igreja.
se a doutrina é de show, onde todo mundo vem e tem uma experiência. Mas até isso está faltando, porque a experiência é mais o produto de um show bem bolado em vez de um encontro real com Deus. Isso é muito sério, né? Risco esse que uma pessoa consciente não corre ao ir à Santa Missa. O emocionalismo, um culto, podemos dizer assim na linguagem para o pastor entender, visto que nós não participamos de um culto na Santa Missa, mas do santo sacrifício atualizado por Cristo Jesus, corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo no altar e na Eucaristia. Mas o que o pastor traz é muito sério, né? E nos leva à reflexão, então, e também ao entendimento para respondermos aquela pergunta do início, né? Por que jovens protestantes estão indo ao catolicismo? E esse aqui é um dos motivos. Porque esse sentimentalismo, essa experiência basilar já não sustenta mais as almas. E sim, o que sustenta a nossa alma é uma experiência concreta com Deus, é vida de oração, os sacramentos, né? Daqui a pouquinho eu vou falar sobre os sacramentos, porque ele vai falar daquilo que é transcendental. Eu já quero até adiantar aqui. A Igreja Católica não propicia na autenticidade da Santa Missa uma experiência sentimentalista e sensorial apenas, pelo contrário, uma experiência espiritual de mudança de vida, de conversão, de experiência com o próprio Cristo, pois conforme eu já afirmei para nós católicos, Cristo na missa está, ele não está ali representado, ele não está ali meramente sendo invocado nos cânticos, nas orações, ele está. E isso leva o homem ao transcendental, inclusive pelos sinais da igreja, a liturgia, os símbolos, os sagrados ícones. O protestante aqui vai quase assumir que a igreja católica realmente, com as suas belezas visíveis, comunica a graça de um Deus invisível, até porque esse é o cerne, a essência e a explicação dos sacramentos da igreja. O que é um sacramento? O sacramento é um sinal visível de uma graça invisível, e ele vai reconhecer aqui agora, talvez o ápice desse vídeo, ele vai reconhecer essa transcendentalidade da igreja. Se eu falei essa palavra hoje, é um milagre aqui no vídeo, um gago falar isso, mas vamos lá aqui ao restante. Antigamente, em salas simples, com oração, joelho no chão, pessoas tinham um encontro com Deus. Aqui ele está falando da experiência protestante, né? Não era embalado a música bacana e melosa, era um encontro com Deus. E isso falta transcendência. Agora, falta transcendência, e transcendência só na Igreja Católica, olha. Uma coisa que é muito promovida pelos símbolos da igreja. Eu acho que pessoas estão voltando, sinceramente, acho que pessoas estão indo para a Igreja Católica porque olham ao seu redor e... Só falta reconhecer-se como católico agora, pastor. E olhar para o 1192 do Catecismo que diz, os sagrados ícones, neles vemos representados as pessoas que veneramos, e adoração apenas a Cristo através de seu ícone, através da sua cruz e através do seu corpo, sangue, alma e divindade. Sim. Olha, tem coisas aqui que me transmitem algo de outro mundo. Transcendência é algo que acontece quando todos se ajoelham, quando todos levantam a mão, quando todos vêm para frente para receber a Santa Ceia, quando todos vêm para frente para receber a imposição de mão. Para nós não é Santa Ceia, né? Não é apenas Santa Ceia, sim a Santa Missa, mas ele está reconhecendo aqui questões católicas. Isso é outra coisa, você tem um encontro real com Deus. E muitos planejam seus cultos sem a menor intenção de levar pessoas a este encontro, e por isso muita gente está abandonando a igreja evangélica, que perdeu o rumo de casa. Ele reconhece então que a igreja protestante perdeu a preocupação com a transcendentalidade, falei a segunda vez. E isso ele reconhece que é perene, contínuo e permanente na Igreja Católica. Por isso, então ele chega à conclusão, olha, esse é um dos motivos que eu acho que jovens protestantes estão indo para o catolicismo, porque estão cansados de uma experiência vazia, basilar, trivial demais e querem viver o transcendental, o espiritual de verdade. E isso a Igreja Católica oferece por meio da Santa Missa, da Eucaristia e dos sacramentos. Por isso eu trago aqui a última frase, né, a última citação, nos mostrando a importância dessa questão transcendental. Eu não quis arriscar falar a terceira vez, mas eu vou tentar. A transcendentalidade. Meu Deus, transcendentalidade. Que palavra difícil, né? Mas veja aí. Aquele que era visível em nosso Redentor passou para os sacramentos. Eis aí São Leão Magno no Sermão 74,
sobre a ascensão do Senhor. Então veja que ele imputa nos sacramentos esta questão dos mistérios de Cristo totalmente presentes nos sinais da igreja. Por isso nós somos uma igreja sacramental e que sim, o sacramento é uma via que nos aproxima de forma consciente da salvação que Cristo nos ofereceu na cruz, diferente dos protestantes que muitas vezes já creem que estão salvos apenas em professar que Jesus é o Senhor e vivem a partir desta crença que inicialmente tem um bom sentido, passam a viver cultos vazios, como o pastor colocou aqui, por causa da estrutura mesmo do protestantismo. Então é interessante o vídeo de hoje, formativo, né? Queria pedir que você interagisse com ele, curta, inscreva-se em nosso canal, clique no sininho de notificações para receber os nossos conteúdos em primeira mão, deixe seu comentário, ele é muito importante. Considere ajudar o nosso apostolado, mande a sua mensagem para que nós possamos ler ou ouvir a sua voz nos vídeos ao vivo, tá bom? Benedictio de omnipotentes Patris et Filii et Spiritus Sancti descendat super vos et manet semper. Amém. Pega eles, Nossa Senhora, e até o próximo vídeo.